Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Irene e gostaria de compartilhar com vocês uma porção da palavra do Senhor que está escrita no livro de João, no capítulo 2. Nós leremos os versículos 1 e 2 e logo em seguida nós vamos ler o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Versículo 12. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Eu gostaria de pontuar aqui o significado da palavra celebração. O dicionário diz que celebrar é acolher com festejos ou exaltação, comemorar. Temos vivido dias em que as celebrações estão um pouco escassas. São dias em que ainda estamos processando as dores, as perdas dos 2 últimos anos. O texto é muito conhecido e conta o primeiro milagre de Jesus. Ele aconteceu quando Jesus estava em uma festa de casamento e ali acabou o vinho. Sua mãe, que estava atenta aos acontecimentos, alertou Jesus, mas ele estava tranquilo e disse que a sua hora ainda não havia chegado. Maria avisa aos empregados para que fizessem tudo o que ele mandasse. Havia ali 6 potes de pedras que eram usados para a purificação dos judeus. O número 6 fala da nossa imperfeição. O fato de ser pedra lembra a nossa dureza de coração. A água daqueles potes era usada para limpar as pessoas, mas limpar por fora. Só que ao transformar aquela água em vinho, as pessoas, ao tomarem daquela água, elas recebiam o vinho por dentro, ou seja, Jesus, ele vem trazer uma transformação interna. Não é só por fora, mas ela se manifesta de dentro para fora. E o fato delas estarem vazias diz que nós devemos estar vazios para que nós sejamos cheios das águas do Espírito Santo. E assim, nós receberemos o milagre da transformação, o milagre da alegria, o milagre da capacidade de celebrar. A Bíblia fala de um homem chamado Nicodemos que foi conversar com Jesus, querendo entender mais sobre o reino de Deus. Jesus explicou a Nicodemos que nos é necessário nascer de novo. Precisamos morrer para nós mesmos e nascer de novo todos os dias. E isso só é possível se nós estivermos constantemente na presença do Senhor. Nós temos inúmeros motivos para ser grato, mas somos pegos volta e meia sendo ingratos, reclamando, sendo duro com as pessoas à nossa volta, perdendo a capacidade de celebrar. Há quanto tempo não gastamos tempo celebrando com a nossa família? Não nos sentamos, conversamos à volta de uma mesa. A família é o nosso primeiro ministério. É ela que valida, que testemunha a nosso favor. Os filhos, eles podem até crescer e escolher outros caminhos, mas eles carregarão no seu DNA o legado de uma mãe e de um pai que amam a Jesus. Faça do seu lar um lugar de delícias, onde aqueles que saíram desejem voltar. E desejarão voltar porque são amados e porque sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Os últimos tempos têm sido tempos difíceis para quem quer viver de acordo com a palavra de Deus. Satanás tem perseguido a igreja, tem perseguido os cristãos
Ele tem atacado ferozmente os filhos dos cristãos, os filhos de pastores, e a finalidade dele é desqualificar a nossa pregação. Mas a Bíblia diz no Salmo 121 que o nosso socorro, ele vem do Senhor. Por isso a necessidade de uma vida de oração e de meditação na palavra de Deus. Em Salmo 127, versículo 4, diz que os filhos são como flechas que ficam na nossa aljava. Precisamos desesperadamente da orientação de Deus para lançarmos essas flechas. Eles irão reproduzir em suas famílias o que viverem com seus pais. Por isso busquem Deus. Como ser um bom esposo, uma boa esposa. Trate com amor e zelo a sua esposa. A Bíblia diz em Provérbios 18, 22, que um homem encontra um tesouro quando ele encontra uma esposa. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, diz que o leito conjugal deve ser puro. Diga não à impureza sexual, à lascívia, à pornografia, ao adultério. Provérbios 12, 4, diz que a mulher é a coroa do seu marido, mas o comportamento vergonhoso é como um câncer nos seus ossos. Busque ao Senhor, se submeta à palavra, seja instruído, instruída pelo Espírito Santo, para os seus relacionamentos familiares. Pense nas suas gerações, seu comportamento, suas atitudes, suas respostas, tudo influenciará diretamente no futuro de cada um deles. Em Lucas, no capítulo 24, a Bíblia fala do encontro de Jesus com 2 dos seus discípulos no caminho de Emaús, logo após a sua ressurreição. Eles seguiram o caminho conversando, porém os discípulos não reconheceram Jesus. Apesar de estarem gostando da conversa, ao ponto de convidarem Jesus para entrar na casa e sentar-se à mesa com eles. E foi ali, ao partir do pão, que Jesus se revelou. Eles conseguiram enxergar que era Jesus quando o pão foi partido na mesa. É na mesa, é na comunhão com Jesus, é no partilhar da palavra que Ele irá se revelar. Valorize esses momentos, alimente-se da palavra de Deus, desfrute da companhia de Jesus. Depois que Jesus realizou o milagre no casamento, ele foi para Cafarnaum e passou dias com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Desfrute da companhia dos seus, esteja à mesa com eles, faça dinâmicas, brinque, se divirta, estude a Bíblia de forma leve, ame, cuide da sua família. A Bíblia diz em Salmo 128, como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua esposa será como a videira frutífera que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme. Ame a sua casa, ame a sua família, cuide do seu primeiro ministério e certamente o Senhor os enviará e eles serão como flechas na mão do Senhor. Fique em paz, em nome de Jesus.